Estamos em Apocalipse 17 e paramos na aula passada no versículo 3. Falamos a respeito do anjo transportar João em espírito a um deserto e ver ali uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Explicamos essa parte do versículo, que esse deserto aqui é justamente o mundo onde a gente vive e peregrinamos nesse deserto para aprender a confiar em Deus, assim como os antigos hebreus na época do Êxodo tiveram de peregrinar também no deserto, passando por provações e aprendendo dia a dia a ter fé em Deus e a confiar nele. Assim também acontece conosco. Neste deserto que é o mundo, há também essa mulher montada numa besta escarlate, e eu expliquei que a mulher é a sedução do pecado, e a besta escarlate apontam para o anticristo e Satanás, que assim como toda criatura que não serve a Jesus é subjugada pela sedução do pecado. E os nomes de blasfêmia apontam para o fato de que o anticristo traz consigo, onde quer que ele se manifeste, insultos a Deus. Esse é o significado de nomes de blasfêmia. Hoje trataremos a partir dessa parte final aqui do versículo 3, que diz que a besta escarlate tem 7 cabeças e 10 chifres. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Então volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. A parte final do versículo, como eu acabei de falar, declara que a besta escarlate, que aponta tanto para o diabo quanto para o anticristo, essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Como nós sabemos que tanto o número 7 quanto o número 10 simbolizam totalidade, completude, então as 7 cabeças apontam para a inteligência dos anticristos de forma geral, esses líderes que se levantam em governos anticristãos, tentando acabar com a igreja e sempre desafiando a Deus. Essas cabeças, portanto, apontam para a inteligência desses líderes políticos para o mal, inteligência para o mal, porém, uma inteligência que não deve jamais ser subestimada. Não à toa é dito aqui no versículo que ele tem 7 cabeças. É uma inteligência no seu grau máximo para a maldade, entende? Os 10 chifres, por sua vez, se referem a todo o poder que os anticristos têm. Lembra que eu falei que chifre é símbolo de força, de poder? Assim como o touro tem a sua força em seus chifres, a Bíblia adota, então, essa parte do corpo do animal para simbolizar força, poder. Professor, então como é que eu posso entender na prática esses 10 chifres que os anticristos carregam? Ora, são os governantes que se submetem a esse anticristo. Normalmente o anticristo ele não reina sozinho, ele tem os seus subordinados que ficam lhe obedecendo e fazendo tudo que não presta contra a igreja, o povo de Deus, contra Deus, a sua palavra. Então entenda assim, os 10 chifres são os governantes deste mundo que se sujeitam ao governante maior que, por sua vez, é contra Deus. Versículo 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Não se esqueça de que a mulher, a grande meretriz, ela é a sedução do pecado. E aqui diz que ela se veste de púrpura e de escarlata. Por quê? Porque púrpura e escarlata tem a ver com realeza. Sim, é na realeza que essas cores normalmente se faziam presentes. E até hoje é assim, se formos parar para pensar. A púrpura era a tinta mais cara da antiguidade, extraída de um molusco chamado Murex, no Mediterrâneo. Olha ele aqui, esse molusco. Dele se extrai essa substância que depois é transformada em tinta, a púrpura.
Vou deixar um link na descrição do vídeo desta aula para você ver como é que se extrai essa substância de dentro desse molusco, ok? Para atingir uma única túnica, era necessário matar milhares de conchas. Por isso, pela dificuldade para se conseguir tal tinta, era a cor dos reis, dos imperadores, dos altos oficiais e da elite romana. Só esse tipo de gente que poderia utilizar dessa tinta de tão difícil acesso. Já a escarlata, ou escarlate, tanto faz, era uma cor obtida a partir de insetos esmagados, chamados quermes. Olha só o inseto aqui, coisinha feia, não? Também muito cara essa tinta, embora fosse um pouco mais acessível que a púrpura. A escarlate era símbolo de pompa imperial, autoridade militar, luxo excessivo. Inclusive, você já percebeu que alguns reis costumavam usar um manto tingido de escarlata e coroas com detalhes em escarlata? Já notou isso? Olha aqui o manto usado por reis, e aqui a coroa você percebe os detalhes em vermelho, em escarlata. Não é? Continua, o versículo diz: adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Veja como o texto descreve a sedução do pecado. Tem gente que é atraído para o pecado por causa de luxo, de grandeza. E aí entra essa parte da realeza com respeito à sedução pecaminosa. E agora nós vemos também a questão das riquezas materiais mesmo. Não é só poder e pompa e glória. Não, é riqueza material. Porque se há uma coisa que seduz o mundo, é isso. E o pecado faz grande utilização desse tipo de coisa. Por isso que fala, a sedução pecaminosa é adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E continua, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Lembra quando nós estudamos sobre o cálice da ira? O que é isso? É uma figura para dizer que dentro de um cálice há como que a ira de Deus, a raiva de Deus dentro desse cálice, e Deus dá de beber o cálice às pessoas que ele quer punir. Quem bebe do cálice experimenta da ira de Deus. Essa é a ideia. Agora, aqui no caso da sedução pecaminosa, olha que interessante. Diz que ela tem um cálice de ouro transbordante de abominações. Isto é, coisas às quais Deus tem aversão. O cálice da sedução pecaminosa é cheio de coisas que Deus não suporta, e ainda diz mais, e com as imundícies da sua prostituição. Aí inclui tudo que é imoralidade, perversão, que o pecado compartilha com aqueles que se envolvem com ele. Como se trata de uma relação ilícita, condenável por Deus, é chamado de imundícies da sua prostituição. O curioso aqui é que nós vemos duas coisas mescladas. Primeiro, um cálice atraente de ouro. Imagine só, um cálice bonito de ouro diante de você. Só que o que tem dentro do cálice? Porcaria, abominação, imundície. É assim a sedução do pecado. Por fora, atraente, chama a atenção. Olha, um cálice de ouro, coisa linda, mas por dentro só porcaria, só coisa que desagrada a Deus, só coisa que afasta o ser humano de Deus. Exatamente isso. Imundície. As imundícies da prostituição, do pecado, elas abrangem duas coisas. Primeiro, o termo grego para imundície aqui é akatartes e pode significar impureza moral, sujeira espiritual, contaminação ritual. Como assim, professor? Porque naquela época, assim como hoje, havia religiões pagãs que realizavam rituais para servir àqueles deuses que, na verdade, eram demônios. Esse é o fato. Então, aqui também está envolvido contaminação ritual. E continua, práticas idólatras, devassidão sexual associada ao culto pagão. Está vendo?
tudo isso aqui está no conceito de imundície, essa imundície que tem dentro da taça de ouro, do cálice de ouro. Então veja que não é exatamente sujeira física, não. Não confunda, é contaminação espiritual profunda, algo ofensivo a Deus, algo destrutivo para as nações. Por que que toda nação no mundo inteiro tem problema? Porque a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como não existe nenhuma nação cujo Deus é o Senhor, em que sentido? Você não vai ver neste mundo nenhuma nação se submetendo a Deus de boa vontade. Não. Você pode encontrar pessoas dentro das nações, mas não a nação inteira. Isso não acontece. É claro que Deus é soberano, ele tem controle sobre tudo, é ele que reina de fato, mas eu estou falando aqui sobre reconhecimento voluntário. Isso nós só vamos ver nas nações lá na nova terra. Aqui neste mundo, não. Já a palavra prostituição, no versículo, aponta para um envolvimento espiritualmente condenável e por interesse. Porque o que é normalmente a prostituta? A prostituta é aquela que vende uma relação sexual. É isso. Quem se envolve com uma prostituta se envolve por interesse nisso. Da mesma maneira, quem se envolve com a grande meretriz se envolve por interesse. Interesse em quê? Interesse em tudo que não presta. Por isso que eu digo aqui, um envolvimento espiritualmente condenável e por interesse. Pode ser envolvimento por interesse em idolatria, em poder político sem Deus, em riquezas, como eu acabei de falar, mas veja, até aquilo que parece bom e pode ser bom, no caso do pecado, deixa de ser. O envolvimento passa a ser algo ilícito. Como assim, professor? Por exemplo, nós sabemos que o dinheiro, a riqueza em si mesmos, eles não têm mal nenhum. A própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, aqui no caso, são pessoas que vão atrás de riquezas para obtê-las de forma ilícita, entende? E aí o pecado, é claro, se utiliza desse interesse para seduzir as pessoas e desviá-las de Deus. Na próxima aula, vamos conhecer mais um título da sedução pecaminosa, o título de Babilônia. Até lá!